boa tarde, meus alunos. Bom estar com vocês novamente. Infelizmente a gente não pode se encontrar, então as aulas elas estão sendo dessa forma remota. Eu estou postando vídeos no YouTube para você com discussões sobre os textos que eu tenho passado para vocês. E eu gostaria que vocês pegassem o livro didático para a gente discutir justamente sobre um desses temas de atividade que eu já passei para vocês. Abra o livro didático para mim na página 12 para a gente discutir. Nós vimos até agora, a gente tem falado até agora sobre liberdade. E a gente viu em algumas atividades que a gente fez anteriormente que a liberdade ela não está dissociada de vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, o aspecto natural. A gente precisa de dormir, a gente precisa se alimentar, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, tem a questão do nosso corpo que ainda está em desenvolvimento, o nosso cérebro que ainda está em desenvolvimento, por isso vocês ainda estão na fase da adolescência. Isso tudo está diretamente ligado à liberdade, mais liberdade ou menos liberdade. Só que o ser humano ele não tem só a questão das necessidades naturais, ele também tem a questão dos desejos. E às vezes esses desejos eles são tão fortes, que a gente não consegue ficar sem realizar esse desejo. E aí a gente até acaba falando, usando aquela expressão, nossa, foi mais forte que eu não consegui resistir e tive que fazer. Vou dar um exemplo. Quando você tem que levantar cedo para fazer alguma coisa, e a sua caminha está lá bem gostosinha, quentinha, e você está dormindo, e aí sua mãe te chama para levantar para fazer o que você tem que fazer, mas está tão gostoso lá que você acaba pedindo para dormir mais um pouquinho. Quando você assusta, você ficou tempo demais lá na cama, satisfazendo seu desejo de ficar dormindo e não levantou. Então o desejo de ficar dormindo nesse caso foi mais forte do que o levantar, que era o que você deveria ter feito aqui naquele momento. Já tem algumas pessoas que dizem que a gente consegue sim, se a gente tiver disciplina, se a gente seguir as regras, a gente consegue lutar contra esses desejos e vencê-lo, e ter uma vida boa seguindo as regras que é imposta na nossa vida durante a nossa caminhada. Alguns filósofos eles discutem sobre isso. Na Grécia Antiga, por exemplo, Aristóteles ele fala sobre essa questão. Ele fala com relação aos desejos que a gente não pode ter nem excesso nem falta, na verdade. Aristóteles ele não condena a realização dos desejos necessariamente e nem fala que a gente tem que realizar os desejos constantemente. Ele diz o seguinte, que a gente tem que ficar preocupado com isso, com relação ao excesso ou com relação à falta. Ele fala que a gente tem que ter, na verdade, um equilíbrio entre esse excesso e essa falta. E ele chama esse equilíbrio de justa medida ou temperança. Ele nos alerta, na verdade, com relação à questão do excesso. Para que, caso a gente exceda demais na realização de um desejo, pode ser que esse desejo se transforme em vício. E isso, de fato, esse vício pode, no futuro, nos prejudicar. Então, ele diz que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele ensina que a gente tem que ser temperante. Nem de mais e nem de menos. Ser controlado na condução dos nossos desejos. Já um outro filósofo da Grécia Antiga também, que viveu logo depois de Aristóteles, ele chama-se Epicuro. O Epicuro, ele pensa de uma outra forma. Ele não acredita que a realização dos desejos seja uma prerrogativa para que a pessoa tenha uma vida feliz, na verdade. Ele ensina que o prazer era um bem que as pessoas deveriam perseguir, que era uma coisa boa. Já a dor era um mal que as pessoas deveriam evitar. Então ele ensina, o prazer é um bem, você pode perseguir. A dor é um mal, você tem que evitar. Só que o que ele nos ensina, e que ele mostra para que a gente preste atenção, é que alguns prazeres momentâneos podem levar à dor. E aí isso a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo aqui para vocês das drogas. Momento ProErd, que vocês gostam de falar comigo na sala. As drogas, elas são prazeres momentâneos que levam futuramente à dor. Então, segundo Epicuro, esse tipo de prazer deveria ser evitado. Ele aconselha, para que a gente tenha uma vida boa e uma vida satisfatória, ele aconselha as pessoas a buscar o equilíbrio, a simplicidade, a tranquilidade, evitar os vícios, a ansiedade e os excessos. Então, segundo Epicuro, se você quiser ter uma vida boa, seja tranquilo,
Seja simples, busque simplicidade nas coisas, seja equilibrado e evite principalmente os excessos e os vícios, para que essa sua vida seja, para que você alcance realmente uma vida satisfatória e feliz. Dentro desse texto aqui, tinha uma atividade que você deveria ter feito para mim, que está na página 13. Pega ela aí para mim, fazendo favor, para a gente só discutir. A maioria dessas respostas dessa atividade que era uma resposta pessoal com justificativa. Então eu vou lendo só para você ir relembrando aí o que você escreveu. Reflita sobre as ideias de Aristóteles e Epicuro. Depois converse com os colegas. Infelizmente não tem como conversar com os colegas, mas você pode conversar com alguém aí da sua casa, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com alguém que mora aí com você sobre isso. Com os colegas a respeito das questões a seguir e registre as suas conclusões. Primeiro, é possível ser temperante? Segundo Aristóteles disse. Dá pra gente ser? Por quê que dá ou por que não dá? Se você respondeu que sim, você vai explicar para mim por que você acha que é possível você ser temperante, você ser equilibrado, igual Sócrates falou. Se você acha que não, você explica para mim por quê. Não dá para ver equilibrado nesse mundo cheio de excessos, onde todas as pessoas querem cada vez mais e tal. Explica aí da forma que você acha que é correta. Segundo, a temperança é valorizada em nossa sociedade? Dê exemplos. De fato, as pessoas hoje, eles valorizam a temperança, valorizam uma vida temperada, uma vida equilibrada? Olhando hoje pelos modelos que a gente tem de pessoas que estão ao seu redor, aí cada um tem os seus modelos. Você acha que esses seus modelos, essas pessoas que vivem ao seu redor, que você admira, que você deseja ser igual, eles valorizam a temperança? Dê exemplos para mim, fazendo favor, daquilo que você acha e dê exemplo de atitudes que levam à temperança ou não levam à temperança nos dias de hoje. Terceiro, ao contrário do conselho de Epicuro, muitas pessoas buscam prazeres imediatos e passageiros que resultam em dores e problemas futuros. Por que isso acontece? Por que muitas pessoas, mesmo sabendo que essa relação com esse prazer momentâneo vai levar a uma dor no futuro, por que ele continua buscando esse prazer? Às vezes eu discuto com vocês na sala com relação ao cigarro, por exemplo. Na época dos nossos avós, até na época minha, antes de mim, e assim, dos meus irmãos mais velhos, o cigarro era moda, todo mundo usava cigarro, então ninguém sabia ao certo qual que era o prejuízo que o uso da nicotina traria na vida das pessoas no futuro. Hoje em dia, todo mundo sabe. E assim, tá alertado para tudo quanto é lado, na televisão, os médicos falam, no próprio caixinho de cigarro lá vem mostrando a pessoa o que acontece com as pessoas que fumam, com o pulmão, com a garganta, com o feto, vem alertando lá sobre várias doenças. E mesmo assim as pessoas ainda, muitas pessoas jovens, na porta de escola, às vezes eu vejo os meninos fazendo uso de nicotina, fazendo uso de cigarro. Por quê? Que eles, mesmo sabendo disso, eles continuam buscando prazeres momentâneos. O que você acha disso? Responda aí para mim. E a quarta, você concorda com a afirmação de que sem temperança não há liberdade? Ou discorda dela? Justifica a sua opinião. O que você acha? Você acha que sem temperança não há liberdade? Porque a pessoa, vou dar um exemplo, o Aristóteles fala que é para a gente ter cuidado com o vício. Uma pessoa, desdobrando a pergunta aqui, uma pessoa que é viciada, ela é livre? Ela é livre para não ser viciada mais? Para não usar mais aquela substância ou aquele objeto que aprisiona nesse vício? O que você acha? Se acha que sim ou que não, você vai justificar a sua resposta aqui para mim, tá bom? Lá no final do livro tem uma outra atividade, mas que eu pedi para vocês fazerem, mas eu vou fazer um outro vídeo separado para explicar ela, tá bom? Aí daqui a pouco você acessa aí o outro vídeo para você ver a explicação para ela. É uma atividade sobre lógica, que é muito legal de se fazer, e nesse tempo de pandemia é um passatempo para você fazendo atividade de filosofia e passando seu tempo numa coisa saudável para você brincar, divertir. Tá ótimo? Então, é um prazer estar com vocês. Uma boa tarde. Mais para frente eu posto outros vídeos com outras discussões. Tá ótimo? Um abraço a todos. Fique com Deus.